Oi, eu sou a Fernanda e eu tô aqui para ensinar você, contador iniciante, a se tornar seguro e autoridade no mercado que atua. Hoje eu vim falar de 7 coisas que eu faria se eu estivesse iniciando nesse exato momento. Primeira coisa, eu investiria muito pouco. Não investiria em mesa, cadeira, nada disso, como eu fiz lá atrás. Eu investiria num computador de razoável para bom e uma impressora, de preferência de toner, para o custo ser bem menor durante o percorrer da sua vida aí profissional, tá? Depois, o que nós poderíamos investir? Com certeza absoluta, num programa de gestão contábil. Ah, Fernanda, mas eu tô começando agora, eu não tenho nem cliente. Programa de gestão contábil, o pagamento é mensal, é uma assinatura. Verdade. Eu concordo. Mas, como você tá estudando, eu acho muito plausível que você já comece a colocar no teu caderninho ali os teus investimentos que deverão ser feitos para que você comece da forma certa e não da forma errada como eu comecei. Na minha época, eu comecei com versões gratuitas e as versões gratuitas que ainda existem até hoje, se vocês procurarem na internet vocês vão encontrar, elas são limitadas com lançamento de notas, com folha de pagamento, com número de clientes e não é legal. Quando você investe num programa de gestão contábil, você, mesmo que você não tenha cliente, Fernanda, eu tenho 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, você pode criar uma empresa fictícia no seu programa e elaborar folha de pagamento, começar a conhecer o teu programa, saber como uma coisa integra na outra. Hoje não tem como não trabalhar com um software, não tem. Antigamente nós fazíamos manual, montávamos planilhas, conferíamos 1 a 1. Hoje não existe essa possibilidade. Por que não existe essa possibilidade? Em primeiro lugar, a gente tem muita coisa para entregar, muita coisa. Todos os dias a gente tem uma agenda de obrigação enorme, de declarações que surgem. Todos os dias a gente tem que estar atualizado. Então, num programa, por exemplo, quando você tem ele cadastrado do início ao fim, cadastro do teu cliente certinho, cadastro de funcionário certinho, o que acontece? Ele te avisa quando tem férias para vencer, ele te avisa até quando é aniversário do teu cliente, se você quiser. Então, hoje, se você buscar na internet, você vai ter programas com N valores. Com certeza absoluta, você vai encontrar um programa que caiba no teu bolso. Por quê? Existem programas que vendem blocos separados. Então, eu estou trabalhando com empresas que não têm funcionário. Então, hoje, nesse momento, eu não tenho necessidade de folha de pagamento. Apesar de eu ter o sócio, de eu ter que gerar uma CFIP, mas isso a gente consegue fazer, mesmo que a gente não tenha o programa. Então, se for só o sócio. Então, se você só tem empresa, cliente, que ainda não tem funcionário, então você tem como comprar um módulo, um bloco, um programa específico, só do fiscal. Mas a gente tem que saber que a contabilidade, ela trabalha totalmente integrada. E não é porque você trabalha para uma pequena empresa que você não vai prestar o serviço completo. Você precisa prestar o serviço completo, porque só assim você vai se tornando autoridade dentro do teu mercado. Hoje, por exemplo, no escritório, eu não tenho condição de ter um programa só. Então, eu tenho um programa que gerencia o escritório inteiro e ele é integrado. Folha integra com fiscal, que integra com contabilidade. Eu tenho um programa financeiro, eu tenho N programas aqui. Eu já tenho outros programas que eu trabalho também, mas porque hoje eu tenho condição de arcar com isso. Eu sei que no início é difícil, a gente às vezes tem um cliente, o que esse cliente paga não paga a nossa necessidade, o investimento que a gente está fazendo. Mas isso é necessário. Eu não posso falar para você, não faça.
tem que fazer. Tem que trabalhar com um programa de gestão. Por quê? Porque se você quer crescer no mercado, você tem que oferecer um serviço de qualidade. Você só vai conseguir oferecer um serviço de qualidade se a empresa do teu cliente ela estiver completamente integrada no teu programa. Então, o que você vai fazer? Hoje eu não tenho condição. Ok, usa a parte fiscal, porque você vai ter que importar XML, você vai ter declarações para transmitir. E você pode até controlar temporariamente, gente. Entenda bem, eu não tô falando para levar isso adiante, eu tô falando temporariamente. Porque o que vocês vão fazer para vocês é um investimento. Vocês vão estar investindo na vida de vocês, na vida profissional, para poder escalar, crescer. Quanto mais você investir para você, esse investimento é teu como profissional, como contador de excelência que você vai crescer. Se você não investir, se você tiver medo de gastar, se você tiver medo de colocar o teu honorário que você lutou tanto para conquistar ali, você não vai crescer, infelizmente. A gente tem que ter uma mente aberta, a gente tem que ter uma mente de abundância, a gente tem que crescer. É isso, a gente não pode ter medo, nós vamos investir. Então, a primeira coisa que eu faria, um computador e uma impressora, ok? Segunda coisa que eu faria, um programa de gestão contábil. Agora vamos para a terceira coisa que eu faria, que eu não fiz lá atrás, mas hoje eu faria. Eu definiria um nicho de cliente. Ah, Fernanda, mas eu nem sei ainda do que eu vou fazer, para quem que eu vou trabalhar. Por que eu tô falando isso? Porque no escritório, desde o início, eu nunca defini o nicho pro escritório. Então, tudo que aparecia, eu falava sim, eu faço. E quando eu vi, eu tinha N atividades no escritório. Então, quando você define um nicho, fica mais fácil para você estudar. Você consegue dar uma consultoria perfeita para o teu cliente, porque você consegue buscar todas as informações que a empresa dele precisa. Se ele vai abrir um comércio, você optou por trabalhar só para comércio, você sabe tudo o que acontece. Você consegue estudar todos os impostos que incidem naquele comércio. Você consegue falar para ele a melhor forma de constituição. Você consegue dar para o teu cliente uma solução financeira para ele, porque o cliente procura o contador por quê? Pensando no lucro que ele vai ter. Mas o teu cliente também pode ter prejuízo. Você tem que saber, quando ele tem uma folha de pagamento, quais as obrigações que ele tem por ele ser daquela atividade, qual o piso salarial, qual o sindicato que ele vai ter que ir. Quando você trabalha para vários nichos, você tem todas essas informações e você tem que ir em busca de tudo isso para atender todos os seus clientes. Não é impossível, porque no início, o que a gente faz? Fernanda, eu preciso porque a minha necessidade hoje é financeira. A minha necessidade hoje, eu preciso ter cliente. Ok, não tô falando para você não pegar um cliente. Por exemplo, eu quero trabalhar para a área médica. Ótimo, um ótimo nicho. Mas o teu vizinho tá abrindo um açougue. E ele quer que você trabalhe para ele como contador, vocês se conhecem há anos, ele sabe quem é você, do profissional que você se tornou. Você vai falar não para ele? Claro que não. Você vai falar sim, eu trabalho para você. Mesmo que você esteja se especializando em outra área, não tem problema, porque você é contador, você sabe trabalhar também para um açougue. Mas o que eu tô dizendo é, se você se especializar em um nicho, a qualidade, a excelência do teu serviço não vai ter comparação. Você vai se tornar muito rápido uma autoridade no mercado, tá bom? Uma outra coisa que eu faria, com certeza absoluta, seria produzir conteúdo. Então eu defini meu nicho, eu vou trabalhar para a área médica. Eu vou estudar, antes de eu produzir meu conteúdo, eu vou estudar sobre aquela área. E
E depois eu vou começar a postar, gente. Vou começar a colocar conteúdo no Instagram, mostrar que eu entendo daquilo, mostrar que eu sei trabalhar para essas pessoas. E essas pessoas, elas estão atrás de vocês. Elas querem pessoas especializadas. Por quê que elas querem pessoas especializadas? Geralmente, quando o profissional, por exemplo, eu vou dar um exemplo da área médica. Da área médica procura um contador, ele já teve problema com a Receita Federal, ele já teve problema com o imposto de renda, ele já gastou demais, ele paga muito imposto e você é a solução para o negócio dele. Você é a solução. Você vai falar se ele deve ou não abrir um CNPJ, se ele deve abrir uma clínica ou não, se ele deve continuar como autônomo, como profissional liberal. Você vai falar. Então, por isso que eu tô dizendo, e se especializa puxa um nicho que você quer. Muita gente já trabalha numa empresa, já tem habitualidade com aquela atividade, já tem intimidade, já vai saber, nossa, eu acho que hoje eu trabalho com cabeleireiro. Ah, então eu já sei, eu vou estudar a parte da beleza. É muito amplo. Você tem salão de cabeleireiro, barbeiro, você tem podologia, estética, você tem tanta coisa, tudo envolvendo o mesmo nicho. E aí, o que você vai fazer? Você vai produzir conteúdo para esses profissionais. Mas que tipo de conteúdo, Fernanda, eu poderia falar para um cabeleireiro? Muito. Por exemplo, o cabeleireiro, eu preciso abrir um CNPJ para ter um salão de cabeleireiro? Uma pergunta. Eu posso ser MEI? As pessoas que trabalham comigo podem ser MEI? Olha o problema aí. Esse você fala assim, olha, trabalhar para cabeleireiro deve ser super fácil. Acredite, não é. Precisa estudar e muito. Por quê? Porque é uma classe que está crescendo. A cada dia a gente vê que a beleza, a estética, ela tá crescendo. E muito. Tem clínicas enormes, tem salões enormes. E todos aqueles profissionais que estão lá dentro são empregados, registrados. O que você faria? Qual a melhor opção que você daria para o teu cliente? Ele sendo cabeleireiro, proprietário? Pensa, é um bom nicho. Agora pensa comigo. Se você produz conteúdos para uma área específica, muitas pessoas estão lá olhando o celular e encontra você falando sobre a área específica, especializado. Quantos cabeleireiros não estão por aí procurando contadores que possam auxiliar aquela atividade no mundo contábil? Você acha? Contadora especializada em cabeleireiros, contador especializado em estética, contador especializado na beleza? Bom, se fosse eu que tivesse um salão de cabeleireiro, o que eu ia preferir? Ser atendida por um contador que fosse especializado na minha área, na minha atividade. Por quê? Porque eu sei que eu não vou correr risco. Ou eu vou levar para o contador da esquina, que é o meu vizinho há 5, 6 anos, ou eu vou levar para o contador da minha prima, da amiga, da vizinha. Não, eu vou procurar você. Você que se especializou, que perdeu o seu tempo ou ganhou, que estudou para me atender. É isso que eu vou pensar. Eu vou dar um exemplo bem de cabelo, loiro. Quem olha e vê lá, cabeleireiro especializado em loiro, a loira já fica assim, querendo ser atendida por aquele cabeleireiro. Porque ela sabe que não é qualquer um que sabe mexer no cabelo loiro. Do loiro pode ficar laranja, pode ficar ruivo, pode ficar verde. Ela não quer, ela quer uma pessoa especializada. E você, com o seu conhecimento, vai atender esses profissionais que crescem imensamente todos os dias. Então, olha quanta atividade que a gente tem no mundo, gente. Pelo amor de Deus, quanta profissão. Não precisa ficar com medo do contador que trabalha junto com você, do seu lado, do seu vizinho que também é contador. A gente não tá aqui para competir, não existe competição, não existe concorrência, não existe. Tira isso da sua cabeça. O mundo não tá saturado.
Quanto mais profissional tiver, quanto melhor a gente atender os nossos clientes, mais clientes nós teremos. Sempre será assim, não vai faltar nunca nada para ninguém. E tem espaço para todo mundo, né? A gente sabe. Bom, falando novamente do que eu faria hoje, eu definiria os honorários sem medo de ser feliz. O que acontece? Muito contador não quer brigar pela qualidade do serviço que ele presta, ele quer brigar pelo preço que ele cobra. E a gente tem que entender que entre preço e valor existe uma distância muito enorme. Então, valoriza o seu serviço, valoriza tudo que você faz, valoriza o teu investimento, valoriza tudo que você estudou para você oferecer para o teu cliente o melhor serviço. Não tenha medo de falar para o teu cliente que pede para você cobrar menos, que você não vai cobrar menos, que esse é o valor do teu serviço. Por quê? Muitos clientes, eles querem colocar o preço no teu serviço e o teu serviço não tem preço. O teu serviço tem valor, porque você vai prestar um serviço de excelência. Se você prestar um serviço por preço, você não vai ter tempo para atender ele, você não vai ter qualidade de atendimento, porque você não vai ter dinheiro para investir no teu escritório. E outra coisa, você vai ser trocado pelo primeiro profissional que cobrar R$10 mais barato que você. E acredita, vai aparecer. Eu vou contar rapidinho, é um caso que aconteceu comigo, não faz muito tempo, mas eu não baixo o honorário. É muito raro. Só se o meu cliente de anos estiver atravessando uma situação muito difícil, a gente conversa, a gente negocia. Eu concedo um desconto temporário para o meu cliente, mas o meu cliente sabe que eu não baixo o preço, ou o valor do meu serviço. Eu não baixo o honorário. Então, eu cobrava um valor X desse cliente. Ele tinha um serviço razoável, ele passou por uma dificuldade. Eu não baixei o honorário dele, ele também não pediu para baixar. E aí a gente continuou trabalhando. O escritório em si, a minha prioridade é de ir no meu cliente algumas vezes. Então, a entrega dos documentos dificilmente eu faço pela internet, apesar da gente ter essa acessibilidade hoje. É uma opção também, que depois a gente vai conversar sobre isso. Mas eu faço questão de entregar para o meu cliente o imposto impresso, o envelope, a data do vencimento, um lembrete, um beijinho, um recadinho, um envelope com mimo, com carinho, sempre, desde que eu iniciei. Na época que eu iniciei, eu não tinha como mandar por internet, né? O pessoal nem sabia mexer no computador, então mantive isso. Hoje você tem essa opção. Então, voltando, esse cliente, um dia ele chegou no escritório, eu queria marcar uma reunião, mas eu já sabia do que se tratava. Mesmo a gente não tendo conversado sobre o assunto, eu já sabia do que ele estava falando. E aí nós marcamos essa reunião e ele foi até o escritório e ele falou, eu vim aqui pessoalmente falar pra você que eu tenho até vergonha, eu não vou te falar, eu tenho vergonha de te falar o valor que o outro contador me cobrou para eu tirar a documentação daqui. Eu não vou te falar, porque eu tenho certeza absoluta que jamais você chegaria nesse valor. E eu, sem ressentimento algum, sem dó, sem brigando, não. Eu falei para ele, tudo bem, eu entendo. E realmente eu não vou baixar o meu valor, porque eu sei o valor do meu serviço, eu sei o quanto eu me dedico, eu sei quantas noites eu passo sem dormir, eu sei o quanto eu estudo, o quanto eu leio, o quanto eu deixei de ficar com a minha família para poder atender aquele cliente. Eu sei o quanto me custou e o quanto me custa todos os dias, porque todos os dias a gente faz investimento. Todos os dias a gente compra produtos, todos os dias a gente compra curso, todos os dias a gente se atualiza. Então eu sei o quanto custa. Eu falei pra ele, infelizmente eu não posso baixar, apesar de estar anos com ele e saber que ele estava passando por dificuldade. Mas eu não posso, eu seria injusta com o outro cliente, que às vezes me dá menos trabalho
esse e me paga igual. Eu não posso. Ele pegou as coisas e foi embora. Eu pedi um prazo, geralmente a gente pede 30 dias. Se alguém pedir pra eu entregar a documentação por conta de preço, eu não espero 30 dias. Falou, eu já pego a documentação, protocolo e eu mando embora. Eu não espero porque eu não sou um cifrão. Eu sou um ser humano que dedico a minha vida pra cuidar da vida do profissional do meu cliente. Então, eu não aceito isso. Não aceite. Tem uma definição. Nós vamos falar sobre honorários, como definir honorários num próximo vídeo. E aí eu vou explicar pra vocês como que vocês devem cobrar. Não sejam antiéticos. Não queiram angariar clientes diminuindo R$1, R$2, R$50 ou cobrando valores mínimos para ter aquele cliente como você acredita não vale a pena. Eu tô falando por experiência. No início eu cobrava muito baixo, porque eu precisava. Eu tava separada, eu tava com filha, eu tinha mãe, eu estudava, eu tava começando a adquirir as coisas, então qualquer coisa eu aceitava. Eu te garanto, não compensou. A sexta coisa que eu faria e que eu faço, posso dizer que eu continuo fazendo, já falei isso, estudar. Não tenha medo, não para. A nossa profissão não para. Todo dia a gente tem uma surpresa, todo dia a gente tem algo novo surgindo. Se você estuda, todo dia, se você abre o teu... O que você pode fazer? Eu iniciei o meu dia, eu tenho hoje 2 horas livres. Se você não tem cliente, você tem tempo para estudar. Você tem tempo para produzir conteúdo. Você tem tempo para ir se tornando uma autoridade naquele assunto. Então estuda. Não para de estudar. Estuda. Tem cursos gratuitos na internet. Tem cursos gratuitos no Instagram. Existem profissionais de excelência que estão fornecendo conteúdos gratuitos para vocês. O Sevilha é maravilhoso, eu consulto às vezes o site dele, olho lá, participo de algumas lives que ele faz. O Anderson Hernandes, a Catarina Amaral, Pedro Mendes. Gente, segue esse pessoal, vai atrás de conhecimento, eles estão dando. O pessoal trabalha durante o dia, ainda disponibiliza o tempo deles, que eles podiam estar em casa com a família, fornecendo conteúdo gratuito pra gente crescer, para crescer o nosso escritório. Vamos aproveitar disso. Não para de estudar, não para. E uma coisa muito importante e última, eu vou parar por aqui. A 7ª coisa que eu acho muito importante citar aqui para vocês. Família. Toda família tem negócio. Toda família tem um comércio. Toda família já teve um comércio que faliu e aí ele precisa dar baixa na empresa que ainda tá sombreando a vida dele ali, tá dando trabalho, não consegue aposentar. Gente, independente de ser família ou não, vocês são profissionais, vocês estudaram para isso, então não deixe de cobrar honorários. Não cobre honorários baixos. Por quê? Porque a pessoa que tem um comércio dentro da tua família, se você não for contador dela, outro contador será. E para esse contador ele vai pagar. Eu falo por experiência própria. Eu tenho família que tem os negócios, que tem as atividades, que tem empresas e eu sou contadora. No profissional, somos profissionais. Quando passou do profissional, continuamos sendo família. No domingo a gente se reúne, vamos comer um churrasco? Vamos, somos família. Durante a semana precisa conversar, precisa de uma reunião, precisa mandar embora um funcionário, precisa fazer um cálculo, alguma coisa? Somos profissionais. No dia do vencimento, meu boleto tá lá, ele vai pagar. Não pagou no dia? Tem juros. É o meu cliente. A empresa dele é o meu cliente. Ele é o meu primo, é o meu tio, é o meu avô, é o meu pai. Mas eu estudei, eu não dormi, eu li livro, eu leio livro.
Eu gasto todo dia. Eu gasto para manter a empresa dele no escritório. Então, tenha essa consciência, porque eu sei, quando a gente se forma, antes mesmo da gente se formar, agora que você é contador, agora você vai resolver aquela questão para mim. Resolvo, mas é X valor. Resolvo para você, para todo mundo, quem vier. Mesmo sendo família, gente, não deixe de cobrar honorários. Não se desmereça, não se desvalorize. E da mesma forma, o que você tem que fazer, o inverso é verdadeiro. Se você está trabalhando para sua família, trabalha como se não fosse família, como sendo seu cliente, porque ele é o teu cliente. Se você prestar um serviço ruim porque ele é tua família, ele não vai te indicar para ninguém, ele vai tirar a contabilidade de você, ele ainda pode ficar magoado, pode afetar até a própria família. Faça o seu melhor, sendo família ou não sendo, faça o seu melhor. Doe o seu máximo, doe tudo o que você tem. Seja profissional, sempre. Antes de família, seja profissional. Atenda com carinho, com amor, pesquise, não faça qualquer coisa, não prejudique só porque é sua família, não prejudique. Porque um contador, ele pode levantar uma empresa, mas ele pode derrubar também, a gente sabe disso, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça que no Instagram a gente posta conteúdo todos os dias. Aqui, se você gostou, deixa um comentário, dê seu like, se inscreva no canal e vamos pro próximo vídeo. O que você faz à noite? Assiste live.